Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja fazer a sua produção audiovisual, seu podcast, gravar o seu curso, fazer qualquer tipo de filmagem, né, de produção audiovisual, a MD te oferece todos esses trabalhos. Basta que você aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e entre em contato com a equipe da MD que está prontinho para te atender, tá bom? E hoje comigo aqui está ela, a professora Débora. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, sim. Muito obrigada pelo convite. Quero dizer que é com muita alegria que estamos aqui hoje para falar um pouquinho nesse podcast que vem aí com uma audiência maravilhosa, que é o Cuiabrasa. Maravilha. A senhora, então, que é pedagoga, né, que é profissional da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá, né? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa parte de educação, né? Que eu imagino que é sua paixão. Sim, a educação foi uma escolha desde criança, né, onde era um sonho ser professora. Uhum, Me espelhava muito nas professoras que passaram pela minha vida, né? E decidi fazer, ainda como ambulante que eu era, né? uhum. Feirante, ambulante. Fiz a faculdade de pedagogia e realizei o meu grande sonho em ser professora. Nossa, imagina os desafios, né? Mas a senhora falou que era ambulante e feirante, né? Sim, eu já fui ambulante, Aham. feirante, né? Porque as feiras que eu fazia eram todos os domingos. Uhum. E como filha de ambulante, camelô, né? As pessoas conhecem aqui em Cuiabá como os camelô. Fui criada nas barracas do centro, da Uhum. Praça Ipiranga, do Porto, da Alencastro, de vários locais aqui em Cuiabá, porque meu pai era ambulante, minha Uhum. família toda. E aí, não diferente também, depois como adolescente, já Uhum. jovem, fui para essa área de ambulante, mas com desejo no coração de ser professora. Uhum. Cursei a faculdade, estudei, passei num concurso, sou professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Ensino aqui de Cuiabá, com Uhum. muito orgulho, que tem sido uma grande referência para o Brasil, a educação de Cuiabá. E tive a oportunidade também de galgar várias outras áreas que realmente fez com que eu pudesse conhecer áreas Uhum. importantes, a fazer algumas intervenções, algumas ações em outra área, como, por exemplo, da agricultura familiar, Olha, que bacana. da cultura, do esporte, do turismo, né? Então, assim, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho Uhum. e poder contribuir da maneira que a gente conseguiu na oportunidade para que a gente melhorasse um pouquinho a vida dessas pessoas. Uhum. Ah, que bacana. E na educação, a senhora já consegue fazer esse trabalho de atuar na vida da criança, né, desde o início ali, porque essa parte de pedagogia, primeiros anos ali, né, tem muita questão de envolvimento, né, seja da família junto com a criança na escola e tudo mais. E a senhora está há quanto tempo, assim, desde que pisou na sala de aula pela primeira vez, assim, como professora? Está há quanto tempo já? Ah, já tenho 30 anos 30 já nessa anos. carreira, né, onde antes da pedagogia eu fiz o magistério, né? Uhum. Hoje já não existe mais esse curso, que Magistério do era quê? magistério ao ensino médio, que já era para trabalhar com alunos das séries iniciais, que é uma etapa muito Hum. importante para as crianças, né? Uhum. Que é uma etapa onde começa todo o aprendizado, é o primeiro contato, muitas vezes, de muitas crianças fora da família, e é o momento, é o primeiro degrau que nós falamos, que ela vai Uhum. galgar aí uma vida inteira pela frente. Uhum. Então, a pedagogia ela tem essa função, né, de estar trabalhando com as crianças. Hoje, dentro da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá, nós temos os técnicos de desenvolvimento infantil, os TDIs, Uhum. mas que muitos têm a pedagogia também e que fazem o trabalho com a creche, que Uhum. são as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. E o pedagogo já pega aí as crianças de 4 anos em diante, né, que é o professor pedagogo de sala de aula, que começa dos 4 e vai até o 5º ano. Uhum. Aí vem os professores de áreas, né, para poder
dar continuidade nas etapas da educação. Uhum. E a rede municipal, ela tem aqui em Cuiabá, ela tem um número expressivo de alunos, né? São quase 60 mil Nossa. alunos hoje, em 2024, Isso matriculados contando na com as rede, creches também? contando com a creche, de criança de 0 Uhum. a 60 anos, porque nós temos ainda uma turma Ah, da EJA, né, né? que é a Educação de Jovens e Adultos. E essas séries iniciais do ensino fundamental, que é a segunda etapa do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º, como a gente estava falando aqui antes, a maioria desses alunos já estão ingressando aí na rede estadual de ensino, né? E a prefeitura, a rede municipal de ensino, ela vem fazendo esse trabalho mais com os alunos menores, que é a questão da educação infantil, que é o ensino fundamental nível 1, né? Uhum. Esses alunos de 4 a 6, porque assim, eu fui aluno da rede municipal, né? Comecei na minha pré-escola em 2001, porque eu entrei na pré-escola, né? Só que eu tinha o quê? 6 anos de idade. Esses alunos de 4 a 6, eles entram na pré-escola ou tem um hiatozinho de idade ali que ele espera, assim, entre a creche e a pré-escola? Só para eu entender, assim. Então, hoje nós temos uma legislação que ela estabelece essas questões das etapas, né? Uhum. Nós temos aí a etapa de creche, que é a educação infantil, mas etapa creche, de 0 a 3 anos e 11 meses. Uhum. Essa etapa creche, ela não é obrigatório para a criança. É um direito da criança, da família. Que muitas famílias dependem, né, da creche, de ter esse acesso, essa garantia para poder trabalhar, né? Principalmente as mulheres, como mãe, né? Precisam de colocar os seus filhos na creche para poder trabalhar. Aí nós temos a educação infantil, que você perguntou, né, que é o pré-1 e pré-2. Essa modalidade da educação infantil, pré-1 e pré-2, que a partir dos 4 anos já é obrigatória para a criança. Ou seja, toda criança de 4 anos deve estar obrigatoriamente matriculado numa escola. Bacana. Seja ela, né, privada, filantrópica, particular, particular privada é a mesma, né? Filantrópica, estadual ou municipal. Hoje tem o pré-1 e pré-2, então. É o pré-1, pré. Na realidade, essa nomenclatura hoje é aqui da prefeitura. Pode ser que em outra unidade elas utilizem outra nomenclatura, mas a partir de 4 anos, que é a educação infantil, já é uma etapa obrigatória de matrícula para as crianças. Interessante. E a família tem essa obrigação de matricular e acompanhar, né? Porque a gente nós temos hoje comprovação de famílias que acompanham os seus filhos na escola, e com certeza esse estudante terá um sucesso escolar. Ah, que maravilha. Nossa, fiquei feliz de saber disso, sim, porque eu me lembro que nessa minha turma de pré, isso em 2001, que 23 anos atrás, era a partir de 6 anos, né? Essa legislação ela é um pouco recente, muda, digamos assim? A partir dos 4 anos ali? Ela é de 2014. Entendi, e aí ela é gradativa para estar, mas chega o teto, né? Já é obrigatório para todo o território brasileiro, né? Eu estou falando da questão da legislação, Lei de Diretrizes e Bases, que ela é nacional e ela é uma organização para o território brasileiro. É importante porque na minha época a obrigação era a partir dos 7 anos. Entendi. E ela vai mudando. Aí dos 7 ela foi para 6 anos, né? Toda criança com 6 anos deveriam estar matriculada obrigatoriamente. E agora já há algum tempo, alguns anos, a partir de 4 anos é obrigatória. E abaixo tem a oportunidade, né? Exatamente. Dos pais, da família ali. Os pais têm, né? Porque na própria Constituição fala que a educação é dever do Estado e da família, né? Então, colaboração, né? Porque o Estado tem um dever, o Estado, né, a legislação fala que são o município, o Estado, ele tem que oferecer a vaga e a família deve cumprir, realizar as matrículas e fazer esse acompanhamento que a gente já falou que é tão importante para a vida do aluno. Que bacana. E assim, essas nomenclaturas que variam, né? Por exemplo, acho que só na rede privada que tem uma nomenclatura tal do Jardim 1, Jardim 2 e tal. Isso pegaria as creches municipais, né? Só para entender. Eu vou dizer da organização da Rede Municipal de Ensino aqui de Cuiabá, que é a etapa creche,
ela vai do berçário, que é aquela criança de 0 a 1 ano de idade, né? Essa seria uma etapa do berçário. O maternal, ela já é de 1 a 2 anos. Aí nós temos o jardim 1, né? De 2 a 3 anos. Nós temos o jardim que atende as crianças. Nós temos, então, a etapa de berçário, maternal, jardim 1 e jardim 2, para poder atender todas as crianças. E aí vai para o pré-1, posteriormente. Aí o pré-1, até chegar ao pré-1. Aí o ensino fundamental, a primeira etapa, ensino fundamental, a segunda etapa, que é do 6º ao 9º, né? O ensino médio, que já é uma obrigação do Estado a realizar, né? A oferecer. Aí vai, né? Até hoje eu não me adapto direito com os jovens quando a gente conversa. Você é do que? Sou do 9º ano. Eu falo, pera, 9º? Eu sempre diminui 1, né? A 8ª série, né? 8ª série. São nomenclaturas também que vai. Isso mudou porque, uma dúvida agora interessante, né? Que eu vou lembrando da minha época, né? Que eu lembro que eu fazia, era primeira série do primeiro ciclo, se eu não me engano, primeira série do segundo ciclo, uma coisa assim. E foi aí que mudou, tipo, essa primeira série do segundo ciclo virou segundo ano. Foi ali que mudou. Eu lembro que teve uma virada de chave ali nesse meio, né? Na realidade, esses são a organização dos municípios, né? Teve, aqui em Cuiabá, foi pioneira, começou com a Escola Saran, que nós chamamos de escola ciclada. Então, o primeiro ciclo equivale aos 3 primeiros anos, que seria o primeiro, segundo e terceiro ano, né? Entendi. Do ensino fundamental. Aí o segundo ciclo, né? Mas hoje a gente já não trabalha, né? Pode ser que em algum outro município você tenha essa organização, mas Cuiabá hoje trabalha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tá, então vamos supor, se o 9º ano é a 8ª série, o primeiro ano ele equivale ao quê na nossa época antiga, assim? Ensino médio. O primeiro ano... do primeiro ano do fundamental. Seria como se fosse um pré na nossa época, né? Ah, entendi. Porque o primeiro ano começa com 6 anos. Ah, entendi. O primeiro ano. Era meu pré, então. A educação infantil, 4 anos e 5 anos. Pré-1 e pré-2. Já, aí começa o ensino fundamental, que com 6 anos tem que estar no primeiro ano. Que seria, na minha época, eu começava o primeiro ano com 7 anos. Ah, entendi. Eu já comecei com 6, que equivaleria ao meu então, pré, né? Exatamente. Minha pré-escola. Porque você é bem mais novo, né? Não, mas nem tanto, porque agora já tendo começando com 4 anos, né? E assim, são as necessidades que vão surgindo da educação, a importância da educação, acho que dizer isso, agora dizer a importância da educação na vida das pessoas, das crianças, que muitas vezes só tem a educação como meio, né? Sim. De melhorar de vida. Infelizmente, hoje, algumas crianças, a única refeição que fazem é na escola. É merenda, né? Às vezes é o único aconchego que tem lá dos profissionais da unidade. É o único cuidado que eles têm, né? Porque muitas vezes hoje as famílias hoje estão tão ocupadas, tão assim, correndo atrás de tantas necessidades que às vezes não dá aquela atenção, né? Então, a educação, além de transformar a vida das pessoas, para algumas acaba sendo um único meio. E eu vejo a evolução, assim, até no conforto com o aluno na sala, né? Porque eu voto, na eleição, né? Eu voto nessa escola que eu estudei do pré à 5ª série, né? E hoje, assim, você vê o conforto que está, todas com ar-condicionado, falou, gente... A estrutura, né? Estruturalmente falando, assim, a decoração da sala, não sei se é um padrão, né, de educação infantil, de criança e tal, mas, assim, salas decoradas, bonitas, pintadas, assim... E eu, assim, não tô puxando saco, não, cara, porque eu vi mesmo, assim. Eu fui votar lá, né, na eleição, nas eleições todas, né? E você assim, percebeu a diferença, né? Bastante, assim, sabe? Um cuidado, um zelo com o aluno mesmo, sabe? Com o aluno, né? A gente poder atender esse aluno melhor, essa é a visão, né? Um refeitório, tem refeitórios, tem uma coisa assim bem legal. Hoje, não é só matricular a criança, né? Hoje é matricular, poder acolher bem, receber bem, para que a gente consiga fazer o ensino-aprendizado acontecer, né? E além dos alunos, temos os profissionais da educação, né? São quase 9.000 alunos hoje na rede municipal de Cuiabá. E essas escolas, ela favorece um ambiente, um melhor ambiente de trabalho, saudável, bonito. Cuiabá hoje, tem como pensar.
Não tem como pensar sem ar-condicionado nas escolas. É o Nosso mínimo, calor, nossa temperatura, né? Até o nome do podcast já fala, né? né? Cuiabrasa. Então, assim, É hoje verdade. não tá, porque nós estamos num período de frio, Tá agora friozinho. em maio. Porém, Cuiabá, a gente sabe as temperaturas altas É. que tem. Isso numa sala de aula, no período da tarde, é insuportável. É, Tanto para realmente. os alunos quanto para o professor. Então, são condições de trabalho melhores para todos, para Uhum. que realmente a escola faça o seu dever, que é o ensino e aprendizagem, né? Desenvolver os nossos alunos aí. Uhum. Não, que maravilha, assim, é essa preocupação, né, desde da vida toda, que acompanha o aluno ali de pertinho e tudo mais, né? Mas assim, e os desafios da sala de aula que a senhora já passou? Porque, assim, 30 anos foram muitas etapas, né? Muitas culturas diferentes, muitas, enfim, imagino que com os seus primeiros alunos lá hoje já são praticamente pais de família, né? Já são tudo. Então, assim, como que foi? Conta um pouquinho pra gente, assim, É desse verdade. avanço da sua história, assim, na sala de aula. É verdade, é incrível ver toda essa evolução. É claro que os alunos de hoje não são mais de 30 anos atrás ainda. A sociedade sofreu uma transformação, a família sofreu e, consequentemente, a escola também não é mais a mesma. É assim como nós, professores, também não somos os mesmos e a Uhum. gente precisa, primeiro, entender essa nova realidade, né? E ter isso como desafio para a gente poder trabalhar da forma que é. Então, não adianta a gente ficar naquela questão de saudosismo, que antigamente, né? Nós temos que entender e procurar atender a realidade que está, Uhum. né? Hoje nós temos a inclusão dentro da escola, desse total de 60 mil alunos da rede Uhum. municipal de ensino aqui de Cuiabá. 2 mil praticamente têm alguma deficiência, né? Nossa, interessante falar E desse essa assunto. questão da educação, inclusive, é uma situação sem volta. A gente precisa ter um olhar, porque hoje não é só na educação, em todo lugar que você vai ter uma pessoa com deficiência. Ou vai ser Uhum. da sua família, ou vai ser do atendimento, ou vai ser no mercado, na farmácia. Onde você estiver, você vai ter o contato, né, com uma pessoa deficiente. Então, é Uhum. uma realidade que está aí, que antigamente você não via, É né? verdade. Então, eles estão aí como sujeitos de direito e precisa ter essa inclusão na sociedade. Nas ruas, no cinema, no shopping, nas escolas, em todos os lugares. Então, até a questão estrutural precisa ser modificada para poder atender, para poder incluir essas pessoas, né? Porque elas estão aí no mercado de trabalho, estão no lazer, estão no esporte, estão em todos os lugares. Uhum. Então, isso é uma nova realidade que há 30 anos a gente não tinha nas escolas, né? A gente não via criança com deficiência. E é Totalmente. uma situação, inclusive, 80% desse total de aluno que eu disse são autistas. Uhum. São autistas. O autismo, né, ele vem aí, a cada 26 crianças, uma será autista, né? Nasce autista. Então, é um novo olhar, né? E aí você disse assim, as questões passam. Eu tive, inclusive ontem, eu encontrei em uma reunião uma aluna, que foi uma aluna minha no ensino médio, e que hoje é minha colega de trabalho. Olha que legal. Ela está como efetiva, né? Enfermeira efetiva aqui da Prefeitura de Cuiabá. E assim eu tenho outros alunos que são colegas meus. Isso, Que assim, bacana, é né? muito interessante ver o desenvolvimento, né? Saber que esses alunos que passaram pela gente, né? Eu desejo que a gente tem pelos alunos, é o que a gente tem pelos filhos, né? Da gente, é o que seja o melhor. E eu tenho colegas hoje de trabalho que foram meus alunos, né? Então, isso é muito interessante. E ver que eles estão bem, que passaram pela gente, né? Uhum. E que ainda tem aquele carinho, né? Porque é muito bom saber que alguns alunos sentem o carinho Demais, para o professor, demais. né? Não só naquele período, mas por toda a vida. Eu tenho É. alunos aí que são meus amigos da rede social e sempre estão mandando mensagem. Uhum. Isso é muito importante. E é muito importante ver o que a educação faz na vida das pessoas, né? Eu tive alunos assim que tinham uma situação bem humilde e hoje são Olha que doutores, legal. seguiram carreira militares, estão com uma, sabe, são bem sucedidos em todas as áreas, advogados, médicos.
Isso nos deixa muito feliz de ver a transformação que a educação faz na vida da pessoa. Transformou a minha vida e transforma Transforma, né? diariamente a vida de milhares de pessoas. E esse vínculo, assim, claro, assim, tenho um carinho pelos meus professores de ensino médio, enfim, mas até a quinta série, que era uma professora só, assim, na sala e tudo mais, né? Até hoje eu tenho nas redes sociais também as professoras que me deram aula até a quinta série, porque assim, como era uma professora só, a gente criava um vínculo, assim, gigantesco, né? Porque você ficava a manhã inteira com a mesma professora, todos os dias, né? Virava, assim, uma mãezona, sabe? Então, era um carinho gigante que até hoje, quando a gente vê na rede social, conversa pessoalmente, né, encontra em algum lugar e tal, é eterno, sabe? Assim, é muito bacana, assim. O olho até enche de água, assim, porque a gente lembra de muita coisa, né? Que a gente passa e tudo mais e Porque às é vezes muito você legal. fica mais tempo com ela do que com a própria Sim, mãe, com a sim, tia, com a avó. Por quê? Porque a família não tem o tempo, aquelas exato. 4 horas diárias, né, 5 vezes na semana que o professor tem ali. Então, é o Sim. unidocente, o pedagogo, que faz esse trabalho de unidocência, ele fica com o aluno aí 4 horas diariamente. Né, a gente tinha muito projeto que eles faziam na escola. Então, assim, a gente ficava tarde na escola, nossa, era muito Muito gostoso, legal. assim, era muito bacana, muito passeio. E não era assim, só passeio pra passear. Era muito legal que eram passeios em lugares assim. Eu lembro que a gente foi no. Eu não sei nem se fala assim o nome, né? Posso estar cometendo um equívoco. Mas a gente foi no. Chamava de lixão, né? Não sei como que chama. Deve ser alguma coisa reciclável hoje em dia que eles falam, né? Mas assim, pra gente ver a realidade, né? Do resultado do nosso lixo que a gente não reciclava e tal. A gente, nossa, era surreal. Com A isso, gente. despertar a consciência Era ambiental, muito. né? Era legal pra caramba, assim. Legal. Era um projeto que eu nunca esquecia. A televisão foi até na escola e tal. Chamava Consumir pra Não Ser Consumido. Então a gente fazia visitas, assim, técnicas, digamos assim, o ano inteiro, anotava tudo e no final a gente fez um livreto, um livrinho, com todas Que as experiências. legal. Nossa, era uma coisa, assim, incrível, né? Não, Então, a escola era é base, né? muito. E além dessa questão do ensinar, ensinar a ler, escrever, ensinar matemática, tem essa questão de trabalhar a conscientização, né, Uhum, cidadã. Hoje a escola ela discute muitos assuntos extracurriculares que fazem parte já, né? Por exemplo, a questão da consciência ambiental, né? Com certeza foi esse projeto. uhum, A consciência ambiental, a questão do combate à violência, a questão da sim, pedofilia, da exploração sexual de crianças e adolescentes, todos esses temas uhum, hoje, a questão do bullying que está aí, né? é, A questão das drogas, né? Essa questão dos cigarros eletrônicos, né? Então, todos esses assuntos, eles são trabalhados dentro do currículo das escolas. Então, são informações que levam o aluno, que é o cidadão, a reflexões na questão do trânsito, a questão do suicídio. Todos esses temas são necessários trabalhar. uhum, E é o papel da educação, né? Que é o papel social de estar uhum. abordando, de estar trabalhando e ajudando a termos aí cidadãos mais conscientes, né? E pessoas do bem. Não, com certeza. E cada sofrimento da sociedade que vai não se atualizando, mas vai vindo mais à tona, né? É a questão que você mencionou, a questão do bullying, do suicídio e tudo mais, né? Que a sociedade ela vai, querendo ou não, né, se atualizando, entre aspas, nessas coisas ruins, infelizmente, também, né? Então que tem, querendo ou não, abordar cada vez mais cedo na escola, né? Mas a senhora mencionou agora a respeito da educação para a criança com deficiência, né? Hoje, como que é na nossa rede municipal, assim, são escolas específicas ou estudam na mesma escola com auxílio de algum professor, sei lá, para criança surda, por exemplo, sabe? Como que funciona isso hoje na nossa rede municipal? Então, o próprio nome já diz que é educação inclusiva. Então, esse aluno deficiente, ele está incluso na escola regular. Uhum, Porém, como ele tem uma necessidade, ele é atendido dentro daquela necessidade. uhum, Ele é matriculado numa escola regular, mas tem o aporte necessário para a sua situação. Por exemplo, uhum, se ele é cego, ele vai ter as condições de aprender a questão através da língua braille, né? Toda essa situação. Se é autista, a gente vai ter algum acompanhamento com essa uhum. criança. Hoje nós temos, para deficiente que não tem mobilidade, tem uma pessoa que acompanha Olha, essa bacana. criança em sala de aula, né? Temos
Para a questão de habilidade também, a questão das salas de recurso, Uhum. onde é um trabalho individualizado, profissional, que é um professor, vai entender, conhecer aquele aluno para poder trabalhar com as questões. Então, ele é incluso, porém, ele recebe todo atendimento dentro da necessidade dele, para que haja o aprendizado, porque ele tem o direito, né? Uhum. A educação, a Constituição falando novamente dela, a educação é direito de todos. Então, ele tem esse direito, só que ele aprende em tempos, de maneiras diferentes, com algumas situações que precisam, que ele necessita para, né, para fazer esse curso dentro da escola, e isso é garantido a ele, né? Não existe na rede municipal de ensino uma escola especializada, específica, não. Ele faz essa inclusão, né, porque a gente trabalha isso, e a ele é garantido todos esses recursos necessários. Né? E aí esses aportes que ele tem e tudo mais, são profissionais da Secretaria Municipal que acompanham de pertinho? Como que funciona essa realocação? Sabe? Porque imagino que não só dá para saber que os alunos que vão precisar de um aporte depois da matrícula, né? Então, assim, não sei se são profissionais já vinculados à escola ou tem uma distribuição posterior. Como que funciona? Na realidade, são os profissionais da própria rede, né? Que aí vai depender da necessidade dele. Hoje a Secretaria Municipal de Ensino de Cuiabá tem profissionais habilitados específicos para fazer essa avaliação e garantir com o profissional da escola todos esses recursos necessários, depois de uma avaliação. E aí é claro que a gente pede para que a família também faça esse acompanhamento. Se houver necessidade de médico, ele já vem com toda essa orientação também. E tem algum acompanhamento, porque tem aquelas deficiências invisíveis, né, que a senhora até mencionou a respeito do autismo, né, hoje tem um grande levante em cima da questão do TDAH também, né, assim, apesar de muita gente que atrapalha, inclusive, a causa, que as pessoas falam assim, eu tenho, mas nunca fez, né, diagnóstico nem nada, e aí acaba tendo aquela multidão de pessoas que diz que tem, e acaba ofuscando, de fato, quem tem mesmo, né, o TDAH e sofre as consequências, né? Hoje na escola tem algum acompanhamento específico para esses alunos? Como que funciona? Na realidade, assim, é necessário que ele venha com esse diagnóstico, porque a nossa parte ela é educacional, né? Para que esse educacional ele funcione, a gente precisa saber de algum médico da área, alguém da área, qual é a necessidade daquela criança. Então, essa questão de saúde já não é, né? A criança vem com atestado, com diagnóstico já. Com um diagnóstico, exatamente, de dizer qual que é a deficiência dele, e muitos até orientam, né, qual que seria. Só que o papel da escola é educacional, né? Aí nós temos alguns profissionais que são psicólogos, psicopedagogo, nós temos assistente social, alguns profissionais que fazem todo um acompanhamento. A gente não faz essa questão médica. A Secretaria Municipal de Educação ela não faz essa questão médica, não. Ela vai, depois do diagnóstico da criança, fazer o acompanhamento para que haja o ensino-aprendizado daquela criança, para que ele aprenda, né? Já no processo de matrícula, né? Ali já chega, os pais já fazem, né? Já identifica. Já chega. Já identifica e já fala qual é a deficiência. Aí tem uma equipe que vai fazer essa avaliação já, né? Mas dentro desse diagnóstico, uma avaliação educacional. Não, que bacana. E assim, então, 30 anos de área, educação e tudo mais, mas a senhora me disse no início que flutuou ali por outras áreas também, né? Mas assim, em secretarias, como que funciona? Me conta um pouquinho dessa história em cima disso. Então, eu sou professora por formação, por vocação, mas eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer outras áreas, que foi na agricultura familiar, onde atuei como secretária de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui em Cuiabá. E na oportunidade estive mais perto dos feirantes, dos ambulantes. Fizemos aí tiramos alguns ambulantes da informalidade, né? Ajudamos eles a ter o seu negócio, né, formal, e
E, assim, uma das experiências mais importantes foi conhecer a agricultura familiar, da onde que sai os alimentos que vêm para a nossa mesa. A importância de se investir no pequeno agricultor, a importância de ter essa questão da conscientização do meio ambiente, que tudo isso interfere lá para a questão da plantação, né? E é todo um processo, entender todo esse processo do alimento que até chegar na nossa mesa. E também passei pela cultura, saber da importância da cultura para o jovem, para as crianças, né? Para o fomento do negócio da cultura, que muitas pessoas vivem da cultura. Então, a gente precisa de políticas públicas que possam estar valorizando, né? Investindo, tendo um olhar diferenciado. O esporte, muitos profissionais vivem do esporte hoje. Encontrei, assim, pessoas que fazem esse trabalho voluntário em comunidades extremamente carentes, que têm tirado crianças e jovens da situação de vulnerabilidade através do esporte. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E entender aí o turismo, conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, dos lugares, dos pontos turísticos aqui de Cuiabá, conhecer a história de cada ponto. Cuiabá é linda, nossa cidade é linda. Tem vários pontos turísticos importantes, desde o nascimento, né, da nossa cidade para Cuiabá, e ver a importância de estar valorizando, de estar cuidando desses patrimônios que realmente imaterial, material, né, que sem sombra de dúvida é muito importante para a nossa cidade. Que bacana. Então, você tem essa atuação já social forte, né, na sua trajetória de vida, de atuação, né? Uma coisa que te pega bastante. Porque quando você conhece, você começa a valorizar, ter um outro olhar, preocupar e ver a importância, né? Às vezes, muitas vezes, daquela cultura, daquela arte que é feita dentro do ônibus, no trânsito, né? Você começa a ter um olhar diferenciado, dizer que através daquela arte, muitas famílias, aquela arte é o sustento de muitas famílias, né, que fomenta aí a economia da nossa cidade. Muito bacana. E demais. É muito importante isso, com o tempo, né? São os janeiros da vida que nos possibilita a passar por vários, ter essa oportunidade, né? Algumas pessoas dão essa oportunidade para a gente poder conhecer e poder ajudar, de certa forma, cada uma dessas, e ter esse conhecimento que muda a nossa vida, né? Com certeza muda a nossa vida. Não, com certeza, sem dúvida, assim, esse trabalho social é olhar por aqueles que muitas vezes muitos não olham, né? Então, acho muito... E a necessidade disso, Sim. né? Necessidade de estar com cultura, com esporte lá no bairro. Porque tem muitas pessoas que não conseguem vir para um shopping, não conseguem vir para um centro, para poder compartilhar, para poder conhecer tudo isso. Ser apresentado a algumas oportunidades que elas não têm, né? Que não... Exatamente isso. Que bacana. E quais são os próximos degraus, assim, desse trabalho social? Ou você vai trabalhar sempre mais próximo, né? As pessoas, quais são os próximos passos, assim? Então, estou me apresentando como pré-candidata por Cuiabá, candidata a vereadora. Esse é o projeto de estar como mulher, cuidando de mulheres, pensando em mulheres, da educação, ser uma representante da educação, já que sou professora efetiva da rede, de ter esse olhar para a criança, para o jovem, de saber que eles precisam ter a oportunidade, pelo menos, da educação, e cada um vai escolher o seu caminho, né? A gente poder ter essa educação com qualidade para nossas crianças e jovens, ter a oportunidade da cultura, do esporte, do lazer, que são fundamentais, né? Então, são um grande desafio, não é fácil por ser mulher, mas são desafios que são possíveis, e o que a gente puder fazer para mudar a vida, mesmo que seja de poucas pessoas, eu acho que já seria o suficiente para a gente se realizar na vida. Não, com certeza, com certeza. E os seus projetos, questão de políticas públicas e tudo mais, vai ser voltado, presumo eu, para a área da educação, você mencionou a questão da mulher, né, e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente, né, um pouco desses projetos, dessa área de atuação que a senhora quer ter enquanto pré-candidata, né, vereadora, né, de Cuiabá. Estou
me apresentei como pré-candidata, sou filiada hoje no MDB, Uhum. já fui em outros momentos, né, como candidata, e sei do desafio que é a mulher na política, um grande desafio. E acredito que é uma missão, quero representar a mulher Uhum. na Câmara Municipal de Cuiabá e defender os avanços ainda maiores da educação, né? Dentro do município, poder fiscalizar, acompanhar e propor leis que melhorem a vida da nossa população, Uhum. né? E tá junto com os demais, com o prefeito que for, e a gente está podendo mudar aí a vida das pessoas para melhor. Não, colaborar, né? Isso é interessante, a senhora falou dos avanços, né, na educação. Hoje a senhora sente, assim, que ainda precisa, né, de algum ponto ali para que avance um pouquinho mais, assim, dentro da educação? Como que a senhora vê isso A hoje? educação é muito dinâmica, né? Uhum. Pelo pouco que nós conversamos aqui, a própria legislação mostra isso, É. né? Ela vai, então as necessidades vão surgindo, né? Há uma demanda de crianças para creche, né? Já Cuiabá, nesses 8 anos, avançaram muito em número de atendimento à criança, Uhum. mas precisa continuar avançando na questão da estrutura, da valorização profissional, né? Acho que sempre tem o que melhorar, né? Uhum. Construção de novas unidades. Cuiabá é interessante. Cuiabá cresce a cada dia mais, né? Todo dia nasce um bairro praticamente Sim. em Cuiabá e, consequentemente, nascem novas necessidades, né? Então, está acompanhando, está podendo, está vendo essa questão da saúde, que eu acho que é uma necessidade de todos, né? De todo mundo, de estar ajudando a melhorar os trâmites, esse atendimento, né? De ter nos bairros todos esse atendimento médico que as pessoas Uhum. necessitam, né? Então, ser uma fiscalizadora, né, das ações do executivo Uhum. e poder também estar junto e propor leis para melhorar. Né, contribuir de uma forma mais, não mais direta, porque não tem como ser mais direto do que estar dentro da sala de aula, né? Mas contribuir, assim, de uma forma agora, Macro, propondo, né? macro, isso Macro, aí, porque pronto, quando é você isso. está numa escola, você está atuando É, naquela escola. é isso. Quando você está na Câmara, você está cuidando de todas as pessoas. É, Independente da sua votação, sim. independente de quem votou em você ou não, você acaba tendo a responsabilidade com toda a população do Uhum. município. Né? Imagino quão bacana deve ser, né? Porque, assim, quando tá dentro da sala de aula, você não consegue trabalhar com as ferramentas que tem ali, com as leis que tem ali, né? Mas enquanto legislativo, consegue trabalhar de forma propondo aquelas leis para mudar de, tipo, de fora para dentro, assim, né? Porque a diferença entre cumprir e fazer, executar, né, a lei e propor lei. É diferente. Então, acho que nesse sentido mais amplo, ajudando de propor lei, de aprovar leis, de estar acompanhando a sua execução, né? Porque lei nós temos bastante, de estar vendo o seu cumprimento. Nossa, que É bacana. isso. Enquanto profissional da educação, imagino tanto de projeto de lei bacana que pode sair, né? Para melhorar cada vez mais, né? Nós temos grande sonho para a educação, para cuidar das nossas crianças e jovens. E cuidar também, sentada esses dias com a minha mãe, ela disse, minha filha, não esquece dos idosos, que já deu tanto pela população, né? Pela cidade, às vezes são esquecidos, né? Não esquece. E olhar com carinho para essa população que tanto necessita. Nossa, interessante, né? E querendo ou não, até mesmo na educação, a questão da EJA, né? Assim, que os idosos são assíduos, né? Assim, vão, acho bonitinho demais, assim, eles indo pra escola, né? Estudando, se dedicando mesmo, Olha, assim, né? muito bom. É muito lindo ver que algumas pessoas, assim, depois de muito tempo, conseguem sentar, né? Porque às vezes não estudaram na oportunidade, por não ter realmente essa oportunidade, consegue ir para a escola, sentar e é diferente da criança, eles têm mais dificuldade, o tempo deles de aprendizado é maior, mas em contrapartida eles têm assim um interesse muito forte, muito significativo de aprender, de fazer o melhor, de conseguir, e muitos conseguem, depois de muito tempo,
consegue ler e escrever. Nossa, essa Isso coisa é mais muito bom. linda, né? É Assim, emocionante. de ver. Trabalhar na EJA foi uma das modalidades que mais me emociona. Dizer assim que aquelas pessoas já estão ali muitas vezes sendo avós já, mas é naquela oportunidade que eles conseguiram ter um tempinho na vida tão corrida de sentar num banco de escola e poder se dedicar aos estudos e ler e querer ler. Ou para ler uma Bíblia ou para ler uma história para o neto. Nossa, Isso é fantástico. imagina. Muito lindo. Nossa, eu já vi muito caso, assim, de aluno da EJA que fala, nossa, hoje eu consigo, tipo, ler a Bíblia, sabe? Vou na igreja, eu consigo ler. E ler história pro neto, também imagina, assim, a realização do avô, da avó, né? Assim, É como se abrisse uma janela, assim, depois de muitos anos, muito tempo, se abrisse uma janela, né? Isso é muito bom. Nossa, que bacana. E para as pessoas que querem te acompanhar nas redes sociais, como que faz? Tem alguma no Legal. Instagram? Tem sim. Quem quiser ter uma curiosidade de conhecer um pouco mais da professora Débora, eu tenho o meu Instagram, que é Débora_Marques44. Vai lá, vai estar um pouquinho dos trabalhos que a gente faz ou que a gente participa na rede municipal de ensino e outros lugares que a gente pode estar indo conhecer. Quem quiser acompanhar mais de perto, né, o trabalho, que agora vai ter bastante, né? Agora vai ter Agora bastante. vai ter Estou muita- me propondo, né? É. Não é fácil, mas eu estou me propondo, estou muito disposta. E se for da vontade de Deus, Amém. o que tiver aqui na terra para fazer, nós vamos fazer. Mas se for da vontade de Deus, vai acontecer, eu tenho certeza. Amém, amém. Isso é interessante que a gente precisa de pré-candidatos com disposição, né? Com vontade de trabalhar, de fazer acontecer. E para uma professora há 30 anos na rede, eu acho que vontade de trabalhar não falta, Não né? De falta. fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sim. Que maravilha. Então eu queria agradecer de coração a senhora estar aqui um pouquinho partilhando um pouco da sua vida, da sua história, dos seus trabalhos. Desejo boa sorte desde então nessa corrida, nessa campanha, né? E agradecer. Muito obrigado por a senhora ter disponibilizado um tempo para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço por esse momento tão legal, esse bate-papo tão interessante de um jovem, né? Isso é muito legal. Eu agradeço pelo convite. Desejo também sucesso a você. E a esse podcast que eu vejo falar aí, que eu acompanho, que eu gosto muito, são assuntos bem interessantes. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe e até uma breve oportunidade, espero. Que maravilha, viu? E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de seguir a professora Débora nas redes sociais. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Vejo você no próximo episódio. Até mais.